Oi, turma, bom dia. O vídeo de hoje a gente vai fazer a revisão sobre a função seno e a função cosseno. Então, a nossa função seno, eu coloquei ela definida aqui. Então, a gente tem uma função que ela é definida de reais em reais, né? E a gente está fazendo aqui a função. Mas para a gente fazer a função, a gente precisa observar alguma coisa. Olha aqui no meu eixo do x. Olha quem são os meus valores de x. São os meus ângulos em radianos, tá? Outra coisa que eu quero que vocês observem, quem são os meus valores que estão aqui no meu y? São os valores dos senos. Então, por exemplo, quem é π sobre 6? É 30. Quanto que é seno de 30? 0,5. E assim sucessivamente. Algumas características a gente acaba observando nas funções senos, tá? Que ela faz esse desenho de S, ó, ela sobe e ela desce. O desenho tá horrível, né? Ainda bem que eu botei a imagem mais perfeitinha aqui pra gente. O que eu preciso saber? Eu preciso saber o meu período. O meu período é onde ela começa, que é aqui no 0, e é onde ela termina, que é aqui no 2π, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o período, que é onde ela começa e termina a fazer esse desenho de subiu e desceu, tá? Então, isso é o que eu falo, é nisso que eu tô pedindo para vocês prestarem atenção quando eu digo período. Tem uma formulazinha, mas mais pra frente eu vou mostrar pra vocês que vai fazer um pouquinho mais de sentido quando a gente entende algumas coisas. Quando eu falo de imagem, eu tô falando aqui dos meus valores do meu y. Então, eu tenho que ver qual que é o valor mais baixo que ela assumiu, que é o -1, e qual é o valor mais alto que ela assumiu, que é o 1 positivo. Então, esse tamanho aqui, ó, a gente chama de imagem, e eu sempre vou responder em intervalo, porque eu vou usar desde o -1 até 1. Então, é sempre de baixo para cima, tá? É sempre de baixo para cima que eu vou botar esses valores, tá? A função cosseno, ela tem muitas semelhanças com a função seno. E, por exemplo, a gente vai usar aqui também em π radiano, né, os valores do x, só que em vez de fazer os senos, a gente vai agora fazer os cossenos, né? A gente também tem o período, que é onde termina o desenho dela, da curva dela, só que a função seno faz um S. A função cosseno, como a gente falou, faz um valo, ó. Tá? Então, tá vendo o valo que ela fez? Não é uma função do segundo grau, porque elas dão continuidade, tá? Eu vou colocar umas figuras mais pra frente, uns gráficos que vai ficar bem claros pra gente. Então, onde ela começa e termina o desenho dela? Ela termina aqui no 2π, então o período dela é 2π. Outra coisa que a gente pode estar observando, que a imagem, mesma coisa, qual é o menor valor? -1, e o maior? 1. Então, de baixo para cima, fazendo sempre em intervalo. Tem um macete que eu gosto de usar, que fica um pouquinho mais fácil para a gente fazer sempre. Só que eu tenho que entender que a minha função, ela sempre vai estar escrita desse jeito aqui, ó. A mais B vezes o seno vezes o C de x, tá? O A vai ser um número que vai estar somando ou multiplicando, somando ou subtraindo. O B vai ser um número que pode ser positivo ou pode ser negativo, a gente não tem preconceito com isso. E vai ter um C ali, tá? A gente não tá considerando aqui quando a gente tem, por exemplo, CX mais D, tá? Esses casos a gente não tá levando em consideração. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? O meu período, eu vou fazer 2π sobre o módulo de C. Então, olha esse exemplo que eu coloquei aqui do lado. Compara com essa minha função aqui do lado. Quem é o meu A? O meu A é 2. Quem é o meu B? -3. E quem é o meu C? É 1. Porque como não está escrito propriamente quem é, eu entendo que ele é 1. Então, quando eu vou fazer o período, é 2π sobre o módulo de C. Só que quem que é o C? É 1. Então, é 2π sobre 1. Logo, o meu período é 2π, tá? Então, nessa parte é bem tranquilo. A imagem, eu posso estar usando essa fórmula aqui. Elas não são fórmulas oficiais, mas são fórmulas que ajudam a gente a estar fazendo essas contas, tá? Então, na hora que eu vou fazer aqui a minha imagem, eu já vou botar o colchete da imagem e vou colocar o A. O A é 2. Menos, tá vendo que eu vou botar um módulo aqui do B? Por quê? Porque não é legal eu estar levando esse sinal, tá? Então, aqui vai ficar o A, mas quem que é o A? Meu A é 2, mais o módulo do B, que é -3. Opa, errei. Colchete, Jéssica. Resolvendo aqui,
eu tenho, na verdade, 2 menos 3, 2 mais 3, correto? Isso daqui me dá um intervalo de menos 1 até 5. Então, eu não precisei desenhar a função, mas eu sei quem é o intervalo dela. Tudo bem? Aqui, ó, eu fiz um exemplo para a gente construir a função. A função está escrita aqui embaixo e ela é um pouquinho diferente da anterior. Então, o meu A é 2, o meu B é 3 positivo e o meu C é 2, tá? Então, a gente tem essas informações aqui, ó. A mais B vezes o seno de CX. Então, primeira coisa, eu montei aqui em cima a tabela mais genérica de todas, que a gente pode, para a gente tentar fazer uma função mais coerente com a nossa realidade. Com a realidade da função, na verdade, tá? Então, quem que é esse meu CX aqui, ó? É esse número que eu tenho aqui, que é quem? 2x, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Seno de 2x. Aqui, o que que eu vou preencher? 3 vezes seno de 2x. E nessa última? 2 mais 3 seno de 2x. Essa parte para a direita é bem tranquila. Agora, para fazer a parte aqui, ó, da esquerda, tá vendo que eu escrevi o x sobre o c? Então, eu vou ter que fazer o x sobre 2, tá? Por que isso? Porque essa primeira tabela aqui, essa primeira coluna, são os números que eu vou colocar aqui no meu x. E essa última são os valores que eu vou colocar aqui no y, tá? Se o meu b for 1, eu posso simplesmente excluir essa coluna e ir só para a última. Se eu não tenho, se eu só tenho essas duas aqui do meio, daí eu já vou responder com elas também. Então, tudo vai depender do que eu tenho, tá? Então, só para ficar claro aqui, essa última é minha coluna do y e essa primeira é minha coluna do x. Aí, eu vou começar aqui, ó. Desculpa. Essa coluna aqui do 2x, que é essa coluna aqui e essa coluna aqui, a gente meio que tem que decorar elas, porque é a partir delas que a gente monta o resto da tabela. Dessa segunda coluna, eu vou fazer a primeira. Então, o que que eu vou fazer? O que está escrito aqui em cima, não está escrito x sobre 2? Então, eu vou pegar o número que está aqui e vou dividir sobre 2. Quanto é que dá 0 sobre 2? 0. E π sobre 2 sobre 2? Π sobre 4. Então, o que que vocês vão fazer? Vão fazer lá no rascunho. Π sobre 2, permanece com a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, π sobre 4. Vocês vão fazer esses rascunhos e vocês vão chegar nos mesmos valores que eu, tá? Eu já vou dar uma adiantada aqui para ganhar tempo. Então, π sobre 2, aí aqui fica 3π sobre 4. Deixa eu arrumar para vocês poderem olhar bem certinho. E a última, que é 2π, fica 2π, fica só π, tá? Aí, o que que eu tenho que fazer agora? Essa coluna aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer? Tá vendo que tá escrito b vezes o seno? Então, eu vou pegar 3 vezes o 0, 3 vezes 1, ó. É 3 vezes o número que tá aqui do lado, tá? E eu já vou colocar essa resposta pra ganhar tempo. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. Agora, tá vendo que eu tenho 2 mais o seno de x? O que que eu vou fazer? 2 mais a coluna anterior. 2 mais 0, 2. 2 mais 3, 5. 2 mais 0, 2, né? 2 mais menos 3, menos 1. 2 mais 0, 2. Aí, o que que eu vou fazer agora? No lugar do meu x, eu vou preencher aqui, ó. O 0 já tá aqui. Depois, eu tenho o π sobre 4. Depois, o π sobre 2. O 3π sobre 4 e o π. A minha função anterior não acabava lá no 2π? Essa acaba no π, ela acaba antes, tá? Não tem nada, a gente não tem problema com isso. Agora, presta atenção nos meus valores aqui dessa minha última coluna que a gente conversou, que é a coluna do y. Então, eu vou colocar aqui, ó, o menos 1, menos 2, né? Que o 1, o 2, tá faltando aqui o 3, então, eu vou colocar aqui pra cima. O
4, que tá aqui assim. Mais um pouquinho pra cima. E o 5, certo? Então, quando aqui, ó, no meu x é 0, quando que aqui no meu y é 2. Então, eu vou lá no meu 2 fazer um pontinho, tá? Depois, no π sobre 4 aqui, ó, é quanto? É 5. Então, eu vou... Ó, ficou bem torto. Deixa eu tentar fazer mais arrumadinho para as pessoas não descobrirem que eu faço muito torto. Ó, lá no 5, certo? Fiz a minha bolinha aqui. No π sobre 2, depois é quem? É o 2. Então, mais ou menos aqui assim. Depois o 3π sobre 4 é o menos 1. Aí, como ele vai ficar em cima, eu vou fazer essa bolinha aqui e vou escrever aqui em cima o 3π sobre 4, tá? Só para ficar melhor para a gente poder enxergar. E quando é o π, é o 2. Aí, o que eu faço agora? Ligo as bolinhas. Deu um S da função seno? Sim, então eu fiz a função certa, tá? Se eu tivesse seguido o macete, o meu período ficaria 2π sobre o módulo de C, não é? Então, quanto que é o C? Ó, o C é 2, então é 2π sobre 2 que fica π. Confere? Sim, confere. Outra coisa, lembra lá do macete da imagem? Que é A mais módulo de... Não, não é mais, é menos. A menos módulo de B e A mais módulo de B. Então, vamos fazer aqui, ó. Quanto que é o meu A? 2 menos 3 e 2 mais 3, certo? 2 menos 3, menos 1. 2 mais 3, 5. Olha aqui, ó. Quem são os números que eu usei no Y? Foram exatamente do menos 1 até o 5. Olha na tabela, do menos 1 até o 5, não é? Então, funciona e dá certinho, tá bom? Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês já é uma função, é o desenho da mesma função, na verdade, só que já com um programa para ficar uma coisa mais perfeitinha. Só que o programa que eu achei, ele não usa aqui, ó, como a gente estava habituado de usar os números em radianos. É um gráfico que faz gráfico geral, então ele não se preocupa em mostrar pra gente em radianos, tá? Então, o que que a gente pode fazer, ó? Aqui é o 4, aqui é o 5, mais ou menos aqui assim é o 3, e mais ou menos aqui assim é o 1, tá? E aqui assim é o menos 1. Eu não consegui achar um programa que tivesse os dados bem bonitinho, mas foi o melhor que eu consegui. Então, uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, eu até vou fazer com caneta de outra cor, é o seguinte. Aqui é o meu novo eixo X, ó. Lembra que a gente falou do novo eixo X? Então, esse é o meu novo eixo X. Tô até gaga hoje, né? Então, a minha função seno, ó, ela sobe, volta aqui no 0, desce e parou aqui. Então, aqui, ó, exatamente aqui, eu tenho um período, que nesse caso não é o 2π, ó, até escreveu 2π, né? Que nesse caso aqui um período é π. Depois ela sobe, desce e volta exatamente aqui de novo, né? Aqui eu tenho outro período. Então, se eu estivesse fazendo aqui a função original de seno, que é a função seno de x, ela ficaria mais ou menos, tá? O meu desenho não fica perfeito, porque eu tô fazendo a mão livre, ele ficaria assim. Então, como eu coloquei o número 2 multiplicando, o que que ela faz? Ela dá uma encurtada no eixo x. E isso é bem tranquilo de se perceber nesse desenho aqui, né? Então, olha só, aqui eu tenho um período, 2 períodos, 3, 4... E eu consigo fazer aqui, ó, vários. Por quê? Porque ela não para, ela sempre continua, tá? E por hoje era isso, tá? Então, beijo pra vocês. Até a próxima aula.